Olá, amigos! Eu retornei com 5 semanas e um balão de Júlio Verne. Claro que esta é uma obra apenas para introdução a uma leitura mais profunda. E eu acredito que há muitos tipos de leitores aqui. Então, eu vou incentivar a ler algo que eu gosto bastante. Então, continuando, nós paramos aqui na página 12 e fala assim. Por volta de 10 de fevereiro, tudo estava praticamente pronto. No dia 19, o navio Resoluto dava início à viagem que levaria os 3 viajantes até Zanzibar. Apesar de jurar que não partiria, Dick apresentou-se a bordo. No dia seguinte, a Real Sociedade Geográfica ofereceu ao Dr. Ferguson e a Kennedy um banquete de despedida. Durante as longas e ociosas horas de viagem, o doutor dava verdadeiras aulas de geografia na sala de oficiais, empolgando os jovens rapazes com as descobertas realizadas na África nos últimos anos. O interesse do auditório de Ferguson aumentou quando ele relatou os pormenores dos preparativos da viagem. Certo dia, quando conversavam, Ferguson foi solicitado a emitir sua opinião sobre a direção dos balões. Para ele, jamais se conseguiria dirigir um balão, pois para isso seria necessário construir um motor de grande potência, mas de peso ínfimo. Então, era preciso descobrir um meio de conseguir, pelo menos, mantê-lo nas correntes atmosféricas favoráveis. À medida que o balão ganha altura, comentou o doutor, relatando sua opinião, as correntes se tornam mais regulares, já que não são afetadas por vales e montanhas, que constituem a principal causa das mudanças dos ventos e da variação do seu rumo. Uma vez determinadas tais zonas, o balão só terá de se meter nas correntes que lhe convierem. Sem dúvida, disse o comandante, mas para atingir essas correntes, o balão teria de subir e descer constantemente. E aí é que está a grande dificuldade. Por quê? Perguntou Ferguson. Não falo de simples passeios aéreos, mas sim de viagens de longo percurso. Caro Dr. Ferguson, é certo que para um balão subir torna-se necessário perder lastro, e para descer, por sua vez, é necessário soltar o gás. Ora, lastro e gás se esgotam rapidamente. E numa viagem como a sua, não vejo como resolver esse problema de reabastecer ou consumir pouco gás. Muito simples, comandante. O meu processo consiste em dilatar ou comprimir regulando a temperatura, o gás contido do interior do aerostato. Só usarei lastro em caso de acidente. Estou levando 5 caixas de barquinha. A primeira contém 112 litros de água, onde adiciono umas gotas de ácido sulfúrico para aumentar a condutibilidade e a decomponho por meio de uma pilha de Bunsen. O oxigênio contido na água, sob a ação da pilha, é conduzido pelo polo positivo a uma segunda caixa, enquanto o hidrogênio de água chega a uma terceira caixa pelo polo negativo. 2 torneiras fazem essas 2 caixas se comunicarem com uma quarta caixa, que é a de mistura, onde os 2 gases resultantes da decomposição da água se encontram. Esse aparelho que acabo de descrever é a de maçarico de oxi-hidrogênio, que produz um calor mais intenso do que o fogo das forjas. Quanto à segunda parte do aparelho, vejamos. Do balão saem 2 tubos, uma das camadas superiores e outro das inferiores, que vão até a barquinha e somem numa caixa de ferro cilíndrica, tornando sua ação semelhante à de um aquecedor. Aquecido o gás, ele dilata seu volume, aumentando sua força para o movimento ascensional. Como vem, posso descer e subir à vontade, sem necessidade de consumir o gás, bastando aquecê-lo ou esfriá-lo conforme a circunstância. Aqui é uma aula de química e física. Eu gosto bastante, mas enfim, é para aqueles que realmente aguentam essas palavras todas, essas nomenclaturas todas, enfim. O Dr. Ferguson foi aplaudidíssimo após a sua explicação. No dia 15 de abril, o Resoluto ancorou na ilha de Zanzibar.
Pouco depois, subiu a bordo o cônsul inglês para apresentar boas-vindas ao Dr. Kennedy e Joy e oferecer sua casa para a hospedagem. Em meio aos preparativos de desembarque, o cônsul foi avisado de que a população da ilha se organizava para impedir a operação, visto que, como fanáticos, acreditavam ser o destino dos viajantes o Sol ou a Lua, objetos de veneração das tribos africanas. O cônsul transmitiu os acontecimentos do Dr. Ferguson e o problema foi resolvido da seguinte maneira: o Resoluto desembarcaria na ilha de Combeni e o balão seria transportado para uma clareira entre grandes árvores. Muitas horas foram ocupadas até o balão ficar pronto. Após se despedirem dos oficiais, os três subiram para a barquinha. Lentamente, o balão começou a se elevar do solo e, nesse momento, o Dr. Samuel Ferguson batizou de Vitória. A uma altura de 500 metros, os viajantes avistaram toda a ilha de Zanzibar. Passaram por uma aldeia que o autor, ao consultar o mapa, constatou ser Kaole, cuja população tentou atingir o balão com flechas. O vento impelia a embarcação aérea para o sul, direção seguida pelos tenentes Burton e Speke. Em numerosas aldeias repetiam-se a gritaria. E a cena de ameaça, as passagens do Vitória. Mas habilmente, Ferguson mantinha-se fora do alcance das flechas. Por precaução, eles não voavam à noite e faziam uma vigília. Também dividiam bem o tempo para as refeições. Era um sábado quando o tempo amanheceu enfarruscado, como se um dilúvio estivesse prestes a cair. Estavam num lugar de aspecto estranho, com um forte cheiro de hidrogênio sulfuroso, de que estava com febre. Porém, quando Samuel subiu o Vitória, que atingiu uns 1.300 metros de altura, ele sentiu uma sensível melhora e poucas horas depois não tinha mais nada. Após passarem por algumas regiões, Ferguson permitiu que Kennedy saísse para caçar. Você e Joe podem ir. Vou aproveitar para pôr minhas notas em ordem. Se notar qualquer coisa estranha, darei um tiro de carabina para avisá-los. Combinado, falou o caçador. Os dois entraram numa região que parecia desabitada, mas depois viram um soberbo animal de pelo azul. Tratava-se de uma espécie raríssima de antílope. Momentos após, num fogão feito de 3 pedras, Joe transformava o animal em apetitosas costelas grelhadas. De repente, ouviu-se um tiro. É o som da minha carabina! Gritou o caçador. O sinal do doutor. Apressadamente pegaram o produto da caçada e voltaram em direção ao Vitória. Outro tiro soou e começaram a correr a toda velocidade. Quando se aproximaram, a uns 3 quilômetros de distância, puderam ver 30 indivíduos acotovelando-se, pulando em volta do balão. Mas um tiro soou e atingindo um brutamontes, já que, sem vida, ficou pendurado num galho, com os braços e as pernas balançando no ar. Foi aí que Kennedy e Joe viram que era um macaco, pois ele estava preso pelo rabo. Um bando estava ao redor do Vitória, era de macacos que, felizmente, com alguns tiros, correram assustados. Momentos depois, o Vitória levava-se para o leste com um vento moderado. Ao resumir seu posto pela manhã, Ferguson constatou pela bússola que o vento mudara durante a noite e, desviando o balão 40 quilômetros para o noroeste, estava no caminho certo. E em 2 dias apenas havia percorrido quase 800 quilômetros, enquanto o tempo levado pelos tenentes Burton e Speke para fazer o mesmo percurso fora de 4 meses e meio. Chegaram a Kazê, localidade importante da África Central, que, no entanto, não passava de um conjunto de rústicas, habitações e de cabanas de escravos. Como sempre, o Vitória causou curiosidade e, pouco a pouco, a multidão foi se aproximando do balão. O Dr. Ferguson pronunciou algumas palavras em árabe e recebeu resposta na mesma língua. Um feiticeiro se aproximou e, através de uma
lenga-lenga, através de uma lenga-lenga, o doutor ficou sabendo que o Vitória estava sendo considerado com a própria lua que se dirigira, não, dignara, que se dignara de visitar aquela cidade. Desculpe. Ferguson respondeu: de fato, a lua faz seu giro de 100.000 em 1.000 anos, a fim de que seus adoradores possam apreciá-las mais de perto. Boa resposta. O feiticeiro, por sua vez, aproveitou a ocasião e disse que o sultão estava enfermo e suplicava os favores do céu. Ferguson, seguro de seus conhecimentos médicos, propôs-se a curar o soberano do povo. Foi sozinho, enquanto seus companheiros ficaram apostos para qualquer precaução. Conduzido aos aposentos reais, encontrou o tal enfermo, um homem de uns 40 anos, em estado de absoluto delírio, e logo constatou que sua doença não passava de uma vastíssima bebedeira. Não tendo muitas soluções para salvar aquele bêbado, o doutor apenas deu algumas gotas de um tônico cardíaco que fez o reanimar por uns momentos. O sintoma foi acolhido com enorme alegria. Já eram 6 horas quando Samuel voltou apressadamente para o Vitória. Joe percebeu uma agitação em volta de seu patrão e este, ao se aproximar, disse: não temos tempo a perder. Corte a corda e vamos embora. Mas o que aconteceu? Perguntou Kennedy, assustado. A lua, exclamou o doutor. De fato, ela surgiu. Ou existiam 2 luas, ou aqueles estrangeiros não passavam de falsos deuses. A população se apressou para atirar flechas no balão, mas um dos feiticeiros fez sinal para cessarem quando subia numa árvore e tentava segurar a corda da âncora. A âncora, por sua vez, apanhou o feiticeiro pelas pernas, levando-o para as regiões aéreas. O Vitória subiu uns 300 metros com o negro se agarrando à corda com todas as suas forças. Meia hora depois, o doutor resolveu despachar o viajante e baixou a 7 metros do solo. E o negro criou coragem para saltar, caindo em pé e logo correndo para a caseira. Agora o Vitória se dirigia para o nordeste numa marcha moderada. Achavam-se sobre a aldeia de Uiofu, perto do lago de Uquereué. Procuravam um local propício para descerem. De repente, o balão estacou. Dentro de certo, a âncora estava fincada em alguma fenda de rocha oculta sobre o mato. Mas um grito assustou os 3 viajantes, ao mesmo tempo que faziam a Vitória continuar a andar. O que seria aquilo? Como a rocha estava se movimentando? O imenso redemoinho produziu-se e logo apareceu a tromba de um elefante. Ele rebocava o Vitória. E para um lado bom. A corrida do animal durou quase 1 hora. Uma súbita mudança do terreno obrigou Ferguson a desfazer-se do bicho. Dick pegou sua carabina e, após alguns tiros, o elefante caiu morto ao chão. Coitado. Eles puderam aterrissar e Joe e Kennedy saíram para caçar. 5 dias havia transcorrido desde que deixaram Zanzibar, e seus víveres eram suficientes para muito tempo. Somente necessitavam de mais água. Os tulpos e a serpentina pareciam estar em perfeito estado. Terminando o exame do doutor, eles jantaram e aproveitaram para passar a noite no local. Vocês gostaram dessa história até agora? Vou parar na página 19 para que a gente possa se encontrar novamente e continuar essa leitura gostosa. Agradeça com like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!